Cortar glúten ajuda a emagrecer? Muitas pessoas comentam que queriam tirar o glúten para emagrecer, ou que alguém disse que precisava cortar o glúten para emagrecer, ou que cortando o glúten da dieta elas iriam emagrecer. É importante compreender que o glúten ele é uma proteína presente no trigo e em outros cereais, não em todos. E está presente, porém, ele não faz parte da maior parte deste trigo. Para vocês terem uma ideia, num pãozinho médio francês com 50 gramas, só 5 gramas, por exemplo, serão proteínas. Então, desta proteína, uma parte dela será glúten. Logo, por isso mesmo que não é o pão, não é só glúten, né? A farinha não é só glúten, uma parte dela contém esta proteína chamada glúten. A confusão em relação ao glúten ocorre pelos fato de que existe sim pessoas que não podem consumir glúten, por exemplo, quem tem doença celíaca, porque essa pessoa vai produzir anticorpos contra o glúten e vai causar reações imunológicas, inflamação, e isso pode ser prejudicial para ela. Há pessoas que têm uma sensibilidade aumentada ao glúten, então pode ter alguns sintomas gastrointestinais, mas isso não tem a ver com ganhar ou perder peso, isso tem a ver com outros aspectos. E há outra confusão, porque anedoticamente algumas pessoas dizem: eu cortei o glúten e emagreci. Acontece que o que contém glúten muitas vezes são alimentos muito calóricos, que são feitos com, por exemplo, principalmente farinha de trigo, mas eles têm muita gordura, uma alta concentração de carboidratos, né? Porque já que a farinha tem bastante carboidrato, se você faz um alimento muito rico em farinha e associa a uma boa quantidade de gordura, açúcar, você vai aumentar a quantidade de calorias daquele alimento, e quando você reduz esses tipos de alimentos, favorece o emagrecimento, se houver redução deles, porque eles são muito calóricos. É mais fácil a gente engordar quando a gente consome grande quantidade de massa, de bolo, de pizza, pão com manteiga, lanches no geral, salgadinhos, tortas, salgadinhos de festa, entre outros. Esses alimentos, eles vão ter bastante caloria não apenas por terem o trigo, mas principalmente porque eles têm uma grande quantidade de gordura associada e, por vezes, também açúcar adicionado. Quando tem sal também é bem palatável. São alimentos altamente palatáveis, porque quando a gente mistura gordura saturada com farinha e o açúcar e sal, há um grande prazer no nosso cérebro, ele estimula muito áreas de prazer e dificulta a gente controlar a quantidade que a gente consome desses alimentos. Mas eles não são os únicos alimentos que têm calorias só porque tem glúten. Muitos alimentos são calóricos e não contêm glúten. Por exemplo, o próprio chocolate, a maioria deles não vão ter glúten, a não ser que misture com bolacha, acrescente alguma coisa, mas chocolate ao leite não tem glúten, tem bastante calorias. Se a pessoa consumir bastante chocolate, sorvete, ela também pode ganhar peso e não ser por conta disso, porque o que vai fazer a gente engordar, emagrecer é a quantidade de calorias que a gente ingere, a quantidade de energia, o tanto que a gente gasta. É que isso não é tão simplista, porque existe um componente que é a saciedade. Quando você se come alimentos que dão mais saciedades, ajuda a controlar a quantidade de comida. E naturalmente, esses alimentos que eu falei dão menos saciedade. E quando a gente consome uma dieta rica em fibras, ou por exemplo, os alimentos que até contêm glúten, mas eles são mais fibrosos, algumas preparações integrais, que tem também glúten na composição, mas são associados com vegetais, com mais proteína. Isso vai ajudar a pessoa a consumir uma menor quantidade de comida, ajudando no controle das calorias, e também quando a gente consome alimentos com densidade calórica menor. É claro que se a pessoa come mais legumes, verduras e frutas e reduz o consumo de massas, de pães, esses alimentos têm menos quantidade de densidade de calorias, então ajuda ela a ter uma percepção que ela comeu mais com menos calorias. Por isso, não precisa cortar o glúten da sua dieta. É evidente que a gente precisa reduzir o consumo desses alimentos para conseguir um bom resultado. Mas isso não significa cortar totalmente, radicalmente o glúten da dieta. Espero ter ajudado. Até o próximo.